e paz, pastor. Graça e paz, pastor Nil. Tudo bem, meu pastor? Graças a Deus. Melhor agora aqui com a presença de vocês aqui no nosso estúdio, tá? Agradecemos aí esse convite, né, especial de poder estar aqui com vocês, podendo falar da palavra de Deus, podendo falar desse tema tão importante que é o perdão, e com certeza sabendo que essa nossa palavra chegará aos ouvidos aí de muitas pessoas, e isso é muito bom. Bom saber que temas como esse estão chegando em lares, ao ouvido de pessoas, algo que a gente não pode esquecer, porque é ensinamento de nosso Senhor Jesus, né? Claro, com Nós certeza. precisamos meditar nisso todos os dias. Eu creio que alguma coisa temos que fazer para consertar, e uma delas é pedir perdão para o Senhor, né? Primeiramente a Deus, né? Então, perdão é essencial. Amém. Eu já vou, pastor, antes de eu entrar, eu queria só anunciar aos nossos ouvintes. Você tem alguma dúvida sobre perdão? Você está com essa, deixa eu ver como é que é a melhor expressão que eu uso, porque são expressões fortes, mas você tá entalado, desculpa, é um ditado, uma forma, né, popular de você falar, mas você está engasgado aí, irmão, com esse negócio de perdão dentro de você. Então, se você tiver alguma dúvida, tá? A gente nunca identifica aqui as perguntas que estão mandando, mas se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando aqui em contato conosco pelo WhatsApp 939-9127-8409, tá bom? Você tem até 8 horas, tá? Até 8 horas não, até 5 para as 8 para mandar sua pergunta. E o pastor vai estar aqui respondendo nessa noite. Também só informando aos amados irmãos que nós estamos lá no Facebook, lá pela nossa live. Então você entra lá na nossa rede social, no nosso Facebook, Nil Vieira, tá? Nil e o nosso sobrenome Vieira. E eu já vou falando para você, compartilha aí, vai mandando aí para os nossos amigos, seus grupos aí de WhatsApp. Esse tema é muito forte. E agora eu deixo o pastor Tiago à vontade para entrar. E como de costume, depois a gente já vai aqui indagando com as perguntas que vocês irão mandar para nós. Pastor, fique à vontade. Amém. Então, falar sobre perdão é assim, eu acredito que não seria necessário a gente entrar bem no conceito da palavra, mas é algo que nós aprendemos desde cedo. E eu creio que a melhor maneira de entendermos sobre o perdão é falando do próprio Deus. Perdão faz parte da essência do Evangelho. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi perdoada, ela foi paga. Houve uma remissão da nossa dívida, né? Houve um pagamento. Alguém pagou essa dívida que nós tínhamos com Deus, e esse foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o maior exemplo de perdão é o próprio perdão de Deus, o perdão que foi oferecido por Deus e que nos alcançou. Nós fomos alcançados porque Deus nos perdoou, porque Deus nos amou. E Jesus, quando esteve nessa terra, ele ensinou muitas coisas, né? A Bíblia fala muito de perdão. Nós vamos ver que desde o início da Bíblia, Deus ele vem perdoando a humanidade, ele vem perdoando o seu povo desde Adão, né? E aí, quando Jesus esteve nessa terra, ele também ensinou muitas coisas, e uma delas foi sobre o perdão, ensinando sobre como perdoar o irmão, a importância de fazer isso. Ensinou por meio de parábolas, ensinou de várias formas. E eu quero só compartilhar um dos textos em que Jesus fala sobre isso, que talvez seja bastante conhecido por todos, que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 18 também. Capítulo 18, versículo 18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, versículo 19, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí Pedro vai dizer, versículo 21, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar
a meu irmão quando ele pecar contra mim até 7 vezes? Veja só, a pergunta de Pedro aqui é interessante entendermos o porquê Pedro faz essa pergunta. Observe que ele tenta estabelecer um limite para o perdão. Na cultura judaica, existia como se fosse uma regra de 3. Ó, a gente perdoa uma vez, perdoa 2, mas na terceira, aí não dá para perdoar mais. Era praticamente uma regra isso. E aí Pedro, ele faz o quê? Ele faz uma conta generosa, né? Ele coloca assim, vou colocar 7, vou mais que duplicar isso aqui. Jesus, será que 7 vezes aí é o limite, né? Então observe que aqui Pedro, ele quer estabelecer um limite, né? Pedro, ele quer ouvir de Jesus se existe um limite, até que ponto eu devo perdoar, né? Até que ponto eu estou obrigado a perdoar, porque antes Jesus vinha falando sobre perdão, né? Antes Jesus vinha falando sobre isso, sobre como tratar com o irmão, se devo chamar o irmão, devo olhar para o irmão, conversar com ele, se ele não me ouvir eu chamo outra pessoa, né? Exatamente. Ele vinha tratando sobre isso, aí surge esse questionamento, mas e aí, Senhor? Quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus vem e responde, né? Jesus respondeu nesse versículo 22, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus vai continuar agora falando sobre uma história, né, do reino dos céus, uma parábola do servo impiedoso, né, ou do servo compassivo, falando sobre perdão para que fique bem claro para os discípulos. Mas aqui nós observamos que não se trata de números, né, porque Jesus, ao falar, você tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então eu vou perdoar 490 vezes? Não, o que Jesus está dizendo aqui, não há limites, né? Aqui Jesus usa um termo da matemática, mas não tem nada a ver com matemática. Permita-me lhe interromper, pastor. Sim. Então não é 449, é 7, né? São 7 vezes 449. 7. Cadê? Me dá o celular, Douglas. Me acorde, Douglas, pelo amor de Deus. Vai estar na matemática. Deus do céu, me dá o celular. Olha que eu sempre fui ruim de matemática. Não, vamos pular essa parte aí. Pula essa parte, isso é simbólico. São 7 vezes... Eu acho que você está certo. É isso mesmo, mas é isso mesmo. 7 vezes... 70 vezes 7. Pois é, 70 vezes 7. É isso mesmo. 490. Ó, então... Cheguei quase perto. Enfim. Você não tirei esse 449. Não, enfim. Quer dizer que 7 vezes 7, né? Eu fui no 7 vezes 7. Isso, exatamente. Foi na cabeça por isso aí. Então quer dizer que não tem essa quantidade de limite, né? Isso é só simbólico. Isso é simbólico. É simbólico. Jesus, ele usa aqui uma... Porque eu vou lhe ser sincero, tem gente que já estourou isso daí, viu? Com certeza. Você já pensou se a gente usa isso com Deus? Meu irmão. Quantas vezes a gente já tinha vencido faz tempo. E pensando nisso, né? Essa também é uma das prerrogativas para a gente ser perdoado por Deus, né? Se você perdoa o seu irmão. Observe que na oração de Jesus Cristo, o que ele diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu perdoo meu irmão. Sim. Eu devo perdoar o meu irmão. É uma das prerrogativas para receber perdão de Deus. E aí, Jesus então ele tira essa ideia de que existe um limite para o perdão. Então nós aprendemos que não existe limite para o perdão. O perdão, ele... Mas claro que tem que ser sincero, né? Claro. Ele é chegar ali, porque tem gente que já criou um costume, né? A pessoa errou, perdão. Você já viu isso? Tem pessoas que já criaram esse costume, né? E assim, o áudio da irmã, né, ela falou assim, é fácil perdoar. Depende. Exatamente. Depende da pessoa, depende do erro, depende do ocorrido, né? Depende da situação, depende da profundidade disso. Porque assim, você falou assim, perdão, mas isso aí são coisas corriqueiras, né? Sim. Que a gente lida às vezes no dia a dia. Hora ou outra a gente tem que estar pedindo perdão, pedindo desculpa. Verdade. Mas quando se trata de algo onde a ofensa é muito grande, aí isso muda. Não é fácil perdoar, né? Ninguém perdoa com facilidade algo muito grave, algo que machuca, algo que causa ressentimento, revolta, algo que te traz transtorno na tua vida, né? Nós não estamos falando aqui de perdão de coisas às vezes
bobas, né? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade até para isso, né? Claro. Até para essas coisas, às vezes, tem pessoas que falam assim, não perdoo isso, né? Não perdoo a forma que falou comigo, a maneira. Isso nós consideramos coisas pequenas, mas existem coisas graves, existem coisas que às vezes feriram uma pessoa durante muitos anos de uma vida, e, enfim, e que causaram traumas profundos, feridas profundas, e que isso causou um estrago na vida da pessoa, que ela ainda sofre consequências daquilo. Então, quando se trata de algo assim, não é fácil perdoar quem causou tanto mal, né? Quem fez tanto mal. E aí nós vamos ver que é exatamente nesse ponto que Jesus começa a falar sobre a parábola do servo impiedoso. Porque o servo impiedoso, ele recebeu um perdão muito grande da parte do seu Senhor, da parte do rei. E é claro que a gente faz aqui uma analogia do próprio Deus. Sim. A multidão dos nossos pecados. Olha o tanto que a gente falha com Deus. Olha o tanto que a gente erra com Deus. Olha o tanto de pecado que temos. E a Bíblia diz que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Então a nossa dívida para com Deus, ela era impagável. Nós não tínhamos condições nunca, jamais, de pagar essa dívida com Deus. E Jesus fez isso por nós, né? Por meio dele nós somos justificados. Então, se Deus nos perdoou, quem sou eu para dizer eu não vou perdoar o meu irmão, eu não vou perdoar o próximo, se é uma dívida menor? Pastor, deixa eu lhe interromper mais uma vez, porque sei que com certeza deve estar gerando dúvidas em algumas cabeças. Tem algum perdão, há algum limite para Jesus perdoar? Ou não? Qualquer pecado ele perdoa? Na Bíblia só existe um perdão, só existe um pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo. Então na Bíblia nós encontramos somente essa base. De outras coisas nós não vimos, das piores coisas possíveis nós vimos que Deus perdoa o homem. Se matar, se roubar, se prostituir, se mentir, tudo, todos esses pecados nós olhamos biblicamente, Deus nos perdoa a partir do arrependimento, né? Jesus, o sangue de Cristo, ele é suficiente para pagar o preço de qualquer pecado, de todo pecado, né? De todo pecado. Agora, não crer nele, aí complica. Sim. Né? Aí é blasfêmia contra o Espírito. Isso, exatamente. Muito bem colocado. Pode continuar, pastor. Então, a gente tratou aí já da questão do limite para o perdão. Não existe limite para o perdão. Nós tratamos também da questão da profundidade disso, né, do tamanho disso. Então, não existe pecado que não possa ser perdoado, ou não existe ofensa que não deva ser perdoado. Eu não tenho como dizer, eu não posso te perdoar por conta disso. Claro. Porque aí nós entramos em outra situação. O perdão, ele é bom também para a pessoa que está ressentida, né? Ele é um escape para você se livrar de uma vida de sofrimento, porque você falou no início aí, observei, você falou assim, às vezes tem pessoa que fez algo e vive tranquilo. Tem pessoas que vivem tranquilamente, né? Às vezes até aparentemente, né? Porque eu não creio que alguém que faça mal para o outro, que sabe que precisa precisa pedir perdão, precisa resolver uma situação, ele consiga viver normalmente, a não ser que ele viva sem Deus. Porque também tem isso, né? Porque nós que cremos em Deus e temos o Senhor e o Espírito Santo em nossas vidas, nós sabemos que não tem como vivermos com uma ofensa com o irmão. Exatamente. Ou com um ressentimento. A gente pode até guardar essa mágoa, esse ressentimento nas nossas vidas, mas isso vai nos atrapalhar muito, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Olha o que eu falei lá da oração, né? Que não tem como você receber o perdão de Deus se você não consegue perdoar o seu irmão. É uma prerrogativa. Então, assim, como eu posso manter um relacionamento com Deus e com outras pessoas se eu não consigo perdoar? Esse relacionamento com certeza vai ser um relacionamento prejudicado. Totalmente. Porque a pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que guarda esse ressentimento, a mágoa, ela causa mal a si próprio,
né? Isso aí é comprovado dentro da medicina, dentro da psicologia, que a pessoa que guarda mágoa, guarda ressentimento, que ela não consegue perdoar, ela pode alcançar aí um estado de depressão, ela vive mal, né? Ela vive ansiosa, e isso afeta o físico também. E a pessoa que está assim, consequentemente, ela vai também influenciar quem está em volta. A pessoa que vive ressentida, magoada, que não perdoa, ela também machuca as pessoas que estão à sua volta. Isso reflete, o que ela guarda em si, reflete nas demais pessoas, nas pessoas que convive, que ela ama. Então, às vezes, as pessoas não querem perdoar, ou às vezes não é nem porque não querem, ou não conseguem perdoar, mas o perdão também, ele é uma questão de inteligência, ele não é só uma questão emocional, né? Ele precisa ser uma decisão que deve ser tomada a sério para o seu próprio bem, para o bem dessa pessoa, para o seu próprio bem e também para o bem das pessoas que estão à sua volta, né? Porque é indiscutível que a pessoa que tem mágoa, que tem ressentimento, raízes de amargura por conta de algo que ocorreu, seja ela a pessoa ofendida ou ela que ofendeu alguém, claro, ela vai também refletir esse sentimento nos seus relacionamentos com outras pessoas, né? Então, não tem como ter um bom casamento se não houver perdão, não tem como ter uma boa amizade se não houver perdão, não tem como ter um bom relacionamento no local de trabalho, com a família, com os amigos, não tem. Sempre você vai conseguir observar a pessoa que às vezes é afetada por esse ressentimento, né, por esse mal. Pastor, deixa eu também fazer uma colocação, só para os ouvintes entenderem. A questão do perdão, ela é tão séria, que lá em Mateus capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, isso mesmo, meu Deus do céu, olha aí, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Você pode, cadê? Deixa eu ver. Deixa ali mesmo diante do altar tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Exatamente. É tão sério esse assunto de perdão que Deus, ele dá um juízo, inclusive, sobre a questão da oferta, né? Nem recebe. Nem recebe. Então, você que está ofertando na igreja, irmão, sinto muito de falar. Não sou eu, não é o pastor Tiago que está falando. Está na Bíblia, capítulo 5 de Mateus, verso 23. Tá? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. Primeiro, está lá dizendo, vai te reconciliar com o teu irmão. Se você deu a oferta até hoje, precisando perdoar alguém, sinto muito lhe informar, a sua oferta não foi recebida e você acaba entrando num mundo de crises espiritual, a qual, com o passar do tempo, você vai não entendendo o porquê das coisas, né? E aí basta você... Por isso que eu sempre falo isso nos nossos programas. A Bíblia é o nosso manual de fé. E a Bíblia diz uma coisa bem interessante, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Amém? Pastor? Isso mesmo. Porque a questão da oferta e do perdão. Porque o perdão, ele é um princípio inegociável. Como eu falei no início, ele faz parte do Evangelho. Ele faz parte do plano de salvação, do plano de redenção da humanidade. Então, o plano de redenção, o perdão está ali. Né? Deus nos perdoa dos nossos pecados e somos salvos por Ele por conta disso. Então, quando nós observamos isso, não tem como estarmos diante de Deus e dizer, eu não sei perdoar, eu não posso perdoar. Né? E como eu vinha falando, essas consequências que vêm por conta da falta do perdão, que nos prejudica e prejudica quem está à volta, se nós formos pensar bem, veja só o que acontece. Né? A pessoa ela não perdoa, e porque ela não perdoa, isso gera sentimentos nela. Qual sentimento? Vingança. Não, eu tenho que
me vingar, eu tenho que fazer algo para que essa pessoa possa ser punida daquilo que ela fez, né? Para que ela possa pagar aquilo que ela fez. Né? Então sempre você vai cultivando sentimentos negativos na sua vida. Um deles é a vingança, o ódio, né? O ressentimento, a mágoa. E isso vai trazendo sofrimento na sua vida. Né? Ou seja, será que alimentar sentimentos ruins é bom para nós? Será que alimentar vingança, eu só vou me contentar quando eu ver essa pessoa pagando por aquilo que ela fez, ela sofrendo, quando ela realmente eu ver, agora sim, aí eu vou ficar feliz. Já pensou viver dessa forma? Viver ressentido, viver magoado? Então o perdão te liberta disso. O perdão faz com que você olhe para aquela pessoa que te magoou e fala assim: essa pessoa já não me deve mais nada. Essa pessoa não precisa me pagar nada, não precisa fazer nada. É como Deus fez conosco. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa crer em Jesus. Alguém já fez isso por você. Então, veja só, perdoar reflete o amor que você sente. Você sente o amor de Deus na sua vida? Esse amor é tão grande. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então esse amor, o amor de Deus, é tão infinito, é tão grande, que é tão incompreensível, que eu recebo esse amor, eu sinto o perdão de Deus na minha vida, e eu não consigo mais agora deixar de perdoar o meu ofensor, porque Deus me perdoou. É a mágoa, é o ódio. Inclusive, né, pastor? Que chegam a morrer sem liberar o perdão. Sim. Achando que fez grandes coisas e achando a pessoa que não deliberou o perdão que está prejudicando a outra Sim. pessoa que está vivendo a sua vida, né? Tem pessoas que vivem uma vida normal, enquanto a pessoa, né, que foi machucada está ali com aquele rancor, preso naquele mundo, né, e não conseguiu prosperar, não conseguiu... Olha o tempo, né, que ela vem perdendo. Está perdendo, e às vezes é como você falou, é a mágoa de um familiar, é a mágoa de um ente querido, mas vai gerando aquilo ali, não, eu não peço perdão, e só se ele vir me pedir perdão. Exatamente. E aquele negócio todo, e fica jogando isso, vai levando, carregando isso. Aí, como você falou, às vezes a pessoa morre e você não teve a oportunidade de perdoar aquela pessoa, de liberar perdão. E tem gente que guarda ressentimento do outro sem nem saber que o outro magoou ela, né? Por isso Jesus, ele também fala assim, se alguém te ofendeu, vai lá e trata com ele, né? Porque às vezes, isso aqui são relatos que a gente ouve. Às vezes a pessoa é ofendida e ela nem sequer deu a conhecer, levou o conhecimento do outro que foi ofendido por essa pessoa. Ela não chega e fala, fulano, você falou algo que me magoou, que me machucou. Não, ela guarda aquilo, o outro às vezes nem sabe o que fez. Às vezes o outro nem sabe que magoou. E essa pessoa fica carregando isso, né? Sim. Carregando isso, esse sentimento ruim, sem poder liberar perdão. Pastor, e uma última pergunta. Morreu sem perdoar. Sobe para morar com Deus? Pergunta difícil, hein? Essa daí Tem muita gente que está achando que vai morrer. Não, estou brincando, está tudo certo, né? Há uma outra situação também. Às vezes a pessoa vai atrás do perdão, chega lá, ela não recebe o perdão. Então aí você já fez sua parte. Exatamente. Né? O problema aí já é outra. Você não tem controle sobre a motivação do outro, sobre o sentimento do outro, sobre a decisão do outro. Né? Cada um dá conta de si. Então eu estou falando aqui para aqueles que têm entendimento e conhecem o amor de Deus. Se você, meu irmão, entender o amor de Deus para com a sua vida, não espere morrer para ver o que vai acontecer, né? Não fale assim, não, vou carregar isso para o túmulo. Não pense assim. Libere o perdão ou perdoe antes que isso ocorra, né? Por quê? Porque se você entende esse amor, é como eu vinha falando, se você entende esse amor, não tem por que você agora viver uma vida miserável, uma vida com mágoa no coração, uma vida ressentida, né? Se você já experimentou o amor de Deus, então você não está conseguindo desfrutar do amor de Deus.
Você não está conseguindo entender o que esse amor ele é ilimitado. Você não está conseguindo desfrutar do amor de Deus. Você está como a parábola do filho pródigo, né? Perdido na casa do teu pai. O irmão mais velho do filho pródigo não conseguiu perdoar o seu irmão. E ele não conseguia desfrutar de tudo que o pai oferecia ali, de tudo que havia na sua própria casa. Então, às vezes, tem muitos que estão assim, né? Não, eu sirvo a Jesus, mas eu não perdoo. Então, você não conheceu o amor de Deus de fato. Porque quando você entender o amor de Deus, você vai ter essa necessidade de liberar o perdão. Assim como Cristo perdoou. Exatamente. Assim como Cristo perdoou. Jesus, o maior exemplo, né? A gente tem que encerrar falando sobre isso, né? Jesus, ele foi o maior exemplo. Jesus nem na hora da sua morte, né? Ele levou ressentimento algum. Ao contrário, ele levou os dois. Jesus, na verdade, ele deu oportunidade para os dois. Todos os meus pecados, com toda a minha culpa que estava sobre ele ali, ele não olhou para mim e falou: Tiago, isso aqui não dá para te perdoar. Não, ele me perdoou ali, né? Perdoou quem estava ali, perdoou aqueles que viriam a crer nele. E assim, eu fui alcançado por esse perdão, fui alcançado por esse amor. Todos nós, né? Liberto disso. Né? Amém. Tem alguma dúvida sobre perdão? Tem algumas perguntas aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá? Aproveita aí, 2 minutinhos, a gente já vai estar encerrando, tocando louvor. Vou tocar um louvor agora e logo após a gente já volta aí para responder mais uma pergunta. Não dá para responder todas, até mesmo, né, pastor? Porque esse assunto ele é muito complexo. Esse assunto perdão, aqui foi só uma palhinha, irmão. Uma introdução. O perdão, ele é algo, o perdão ele é algo muito profundo para a gente conversar, tá? Mas daqui a pouco a gente volta, né, para responder mais uma última pergunta dessa noite. Melhor você deixar eu tomar conta do seu mundo todo. Melhor você deixar eu tomar as decisões por ti. Melhor você deixar eu ser o seu melhor amigo. E ser aquele ombro amigo que você mais quis. Você até andou em companhia errada, se iludiu, desfez tudo que falei. Mas eu estou disposto a perdoar de novo e te dizer, meu filho, onde eu te encontrei. Maria, e essa culpa é o perdão que estou tudo pra lhe dar. Deixa eu te perdoar. Maria, e essa culpa é o perdão que estou tudo pra lhe dar. Deixa eu te perdoar. Deixa eu te perdoar. Melhor você deixar eu tomar conta do seu mundo todo. Melhor você deixar eu tomar as decisões por ti. Melhor você deixar eu ser o seu melhor amigo. E ser aquele ombro amigo que você mais quis. Você até andou em companhia errada, se iludiu, desfez de tudo que falei. Mas eu estou disposto a perdoar. Estamos apresentando o programa Graça e Paz. Estamos chegando ao final do nosso programa Graça e Paz. 3 minutinhos para nós encerrarmos. E quem esteve conosco hoje foi o pastor Tiago, né, pastor? Lá da Igreja Batista Nacional da Transamazônica. Primeira Igreja Batista Nacional da Transamazônica. Foi o pastor Maurício, né, foi transferido para outro campo. Isso. Né? E aí, eu particularmente, né, sou alguns amigos, crescemos juntos, Magdiel, Jonatas,
Né? Mandar um abraço para meu amigo Magdiel lá na Azul, né? No aeroporto lá. Deus abençoe, Magdiel. Pastor, quiser dar as considerações finais, temos aí 1 minuto. Pastor Maurício, a gente está dando continuidade, né? Um belo trabalho que foi feito. Eu só tenho que agradecer, tá, meu querido? Agradecer e dizer que estamos à disposição. E Deus possa estar abençoando você através dessa palavra, né? Você que ouviu essa breve meditação, essa breve conversa, né? Esse breve papo sobre o perdão. Então, que Deus possa te dar graça, possa abençoar você. Se você ainda tem uma dificuldade com relação a isso, peça ajuda ao Espírito Santo, né? Que nos dá, né, todas as coisas. Se nós pedirmos, eu tenho certeza que Ele fará com que você tenha essa disposição nessa virtude do próprio Senhor Jesus de perdoar as pessoas. Pastor, qual é o dia de culto lá na igreja? O endereço é Acesso 2, né, aqui no bairro Irapuru, e Acesso 2 na número 1375. É muito fácil, a Igreja Batista Nacional. Nós vamos ficar muito felizes em recebê-los lá. Os dias de culto é terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30 e aos domingos pela manhã, escola bíblica 9 horas e à noite às 19 horas o culto. Amém. Tá aí os recados aí. Faça uma visita à Igreja Batista Nacional aqui em Altamira, um local onde você vai receber uma palavra e um louvor diretamente do trono de Deus. Amém? Muito obrigado, pastor. Que agradeço. Mais uma vez. Feche seu olho. O pastor vai encerrar em oração. Pastor, temos 1 minutinho. Deus querido, Deus poderoso, soberano, eterno, Deus criador dos céus e da terra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento aqui. Eu peço a Ti que alcance o coração das pessoas que ouviram essa mensagem, que estão ouvindo esse programa. Peço ao Senhor que dê oportunidade ao Teu servo, pastor Nil, e que esse programa possa alcançar mais e mais pessoas em nome de Jesus. Esse é o objetivo, de proclamar a Tua palavra, proclamar o Evangelho, nosso Senhor Jesus. No mais, Senhor, só Te agradeço. Alcance a nossa região com Teu amor, com Teu poder, com a Tua graça, e salva pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.